Neste comparativo de hot hatches, começamos por conduzir aqui o Abarth Punto Super Sport. O motor que equipa esta unidade é um 1400 Multi-Air Turbo com 180 cavalos e 270 newtons de binário. Em termos estéticos, estas versões mais racing destes pequenos hatchbacks não são fáceis de agradar a toda a gente. Este Punto claramente é um carro que dá nas vistas. O interior deste Punto Super Sport não tem barulhos parasitas, o que é algo fascinante num carro que era conhecido há 10, 15 anos atrás por ser uma verdadeira chocalheira em termos de ruídos de toda a espécie. Temos uns plásticos menos bons, temos uns plásticos muito bons, mas a montagem está em muito bom nível e é como digo, não há barulhos parasitas, mesmo tendo em conta a suspensão firme e a afinação desportiva destes amortecedores. O Punto é claramente um carro de reações extremamente vivas, é muito fácil de colocar, é um carro que tem, apesar de algumas perdas de tração em carga, tem um sistema denominado TTC que permite simular aqui um género de um diferencial autoblocante que atua basicamente sobre os travões e tenta claramente diminuir as perdas de tração naquelas curvas mais fechadas ou numa saída de segunda ou terceira numa estrada de piso bastante mais úmido. Ainda assim, a tração é bastante boa, gosto francamente do comportamento do carro, tem um comportamento bastante neutro, não é tão fácil de soltar a traseira como no Renault Clio, mas podemos confiar nos travões muito até à última da hora e fazer trajetórias muito certinhas com este carro. Estou, para já, é uma surpresa no fundo, acaba de ser uma surpresa, não esperava que o comportamento fosse tão bom ou pelo menos tão ágil. Em termos de disponibilidade do motor, está sempre pronto, quer dizer, estes turbos hoje em dia, nestes motores de pequena cilindrada, 1400, 1600, estão muitíssimo bem equilibrados e já não há aquela antiga sensação do turbo, do tudo ou nada, e este carro, muito pouco depois das 2000 rotações, começa a puxar realmente com muita vontade, acompanhado por um som de escape extremamente cativante. Onde este carro claramente marca muitos pontos face ao Clio é no facto de vir equipado com uma caixa manual de 6 velocidades. A ligação que mantemos com o carro é muito melhor e até mesmo a própria resposta do acelerador é bastante mais direta. As reações que eu espero deste carro encontram paralelo absoluto no momento em que eu piso o pedal do acelerador e sei sempre em que mudança é que eu estou e quero estar, sobretudo. O pormenor curioso é que, apesar do Punto contar com umas enormes maxilas Brembo de 4 êmbolos à frente, a travagem não é muito consistente, não é, o tato inicial do pedal é um bocadinho frouxo e em termos daquele primeiro ataque junto do pedal, eu acho que o Clio aqui marca pontos, apesar de ter uns travões de maxilas flutuantes absolutamente normais. E outro pormenor irritante aqui no Abarth é que se travamos um bocadinho mais forte, os 4 piscas desatam a acender como se diz: vou ter um acidente, vou ter um acidente. Quando tomamos a decisão de comprar um desportivo com estas características, temos que ter em linha de conta que não vamos andar sempre no limite e não vamos andar sempre a explorar 100% das capacidades do carro. Nesses momentos, como é que é? A vida a bordo do Punto, digo-vos, é extremamente agradável. Os bancos são muitíssimo envolventes, o tato dos comandos é todo bastante leve, a caixa, os pedais, o peso da direção, mesmo no modo Sport, tem um tato todo bastante suave e não é um carro que canse. O pisar do carro também não é exageradamente firme, é uma suspensão desportiva, mas não é exageradamente firme e contribui muito também para a sensação de solidez, aquilo que eu já tinha falado há bocadinho, de sentirmos tudo muito sólido aqui dentro, tudo muito bem montado, tudo muito bem construído. A mala são 275 litros de capacidade, não é nenhum fenómeno, mas para um carro com este tipo de dimensões é mais do que suficiente. 4 adultos vão aqui instalados com relativo conforto, sem qualquer espécie de problema. Temos só aquela parte problemática de que não é um carro que passe despercebido, nem é um carro tão discreto quanto muitos de nós gostariam que fosse. O facto de ser um 3 portas, obviamente, leva-lhe aqui pontos positivos no campo da estética, no campo, enfim, da desportividade da linha do carro, torna-o bastante mais apelativo. Mas em termos de praticabilidade, realmente aí o Clio com as suas 5 portas acaba por levar essa parte de vencida.
Bem-vindos a bordo do Renault Clio 1.6 Turbo RS. O motor que equipa esta unidade é um 1600 Turbo com 200 cavalos de potência e um binário máximo de 240 Newtons que, apesar de ser ligeiramente inferior ao binário debitado pelo Abarth, é debitado mais cedo. Aparece logo às 1750 rotações, o que permite ter uma disponibilidade de saída imediata. Algo que me entristece bastante nesta versão RS é a obrigatoriedade da manutenção das 5 portas. Tirou-lhe um bocadinho aquele ar racing que o anterior RS tinha, só com 3 portas. Este amarelo, realmente, não sei o que é que fico mais desagradado, se é por este amarelo, se é pelas listas ao longo do Abarth. Qualquer um deles tem aqui um conceito um bocadinho teenager irreverente, que enfim, se calhar para um cota da minha idade já não achei grande piada, mas enfim. Em termos de solidez de construção, o Renault é bastante bom, tem uns materiais de escolha, enfim, cuidada. A posição de condução aqui a bordo do Clio é bastante melhor que a do Abarth, quer pelo encaixe dos bancos, que são fantásticos, bancos estes todos revestidos em pele e que por acaso até são aquecidos, quer pela forma como estamos sentados dentro do carro e não em cima do carro, que é um bocadinho a sensação que sinto quando estou ao volante do Abarth, apesar da posição de condução do Abarth ser bastante boa. Mas aqui no Clio eu estou mais dentro do carro, o que é para mim bastante melhor. A disponibilidade destes 200 cavalos não me faz sentir que seja um carro muito mais potente do que o Abarth, apesar do déficit dos 20 cavalos em relação ao italiano. A disponibilidade de binário, sim, nota-se bastante mais omnipresente. Este carro, 2000 rotações, está cheio de força para sair e esta força mantém-se durante mais tempo do que no Abarth, que é um motor que infelizmente se cala um bocadinho cedo demais. Muito antes das 6000, sente-se que o motor já está numa zona de desconforto e de esforço que é desnecessário. Aliás, é quase estar com atenção ao ponteiro do conta-rotações. Assim que ele passa das 5500, troca-se de caixa. Aqui não, aqui é deixá-lo ir por aqui fora. Ele tem um avisador sonoro, mas ainda assim o motor passa ali pelas 6500 rotações e chega ao redline com imensa facilidade. Onde aqui o Clio claramente não consegue chegar aos calcanhares do Abarth é nos consumos. Epá, este carro é um bocadinho bêbado. Este carro foi conduzido nas mesmas condições do Abarth, nos mesmos sítios do Abarth, pelos mesmo número de quilómetros e já gastou, eu não vou exagerar, mas já gastou mais 50% de combustível do que o Abarth, o que é imenso. Como muitos de vocês já devem saber, esta última geração do Clio vem única e exclusivamente com uma caixa EDC, uma caixa de 2 embreagens com 6 velocidades, com patilhas no volante. Esta caixa não é má, é uma caixa rápida, se bem que demora aqui um bocadinho a reagir. Mesmo neste modo Renault Sport, neste modo RS Drive onde eu estou, a caixa não tem um nível de resposta que me faça sentir ligado ao carro, ou seja, a caixa não troca exatamente quando eu quero que ela troque, não reduz exatamente quando eu quero que ela troque. Em termos de som, não sendo aquela raça italiana que me fascinou com o Super Sport, creio que não vai desencantar ninguém. Numa utilização mais corriqueira e para aqueles dias em que pura e simplesmente não nos apetece andar depressa, o Clio leva de vencida aqui o Abarth. Em termos de conforto geral, eu diria que este carro não é muito melhor que o Super Sport e também não posso dizer que estão os dois ao mesmo nível. Este carro obviamente tem uma desvantagem, vem equipado com jantes de 18, enquanto que o Super Sport traz jantes de 17. O pisar deste carro é firme, arraiar o desconfortável, arraiar, não chega lá, mas é arraiar o desconfortável. Não se pode querer uma afinação de suspensão confortável num carro como este, obviamente, mas acho que aqui o Abarth consegue ser um bocadinho mais tolerante. As 5 portas são claramente uma vantagem, o espaço, 4 adultos, digo que não vão aqui mal. A mala com 300 litros de capacidade bate um bocadinho aos pontos o Super Sport, que não chega a pouco mais de 275. A nível de capacidade do depósito são os dois exatamente iguais, ambos contam com 45 litros de capacidade de depósito, se bem que aqui o Clio RS vai esvaziá-lo mais depressa. O Clio tem a sensação que tem um nível de limites bastante mais elevado que o Super Sport. Pode-se ser mais bruto na inserção de curva
pode-se atrasar um bocadinho mais a travagem, que o carro sente-se sempre muito plantado. A sensação de segurança convida claramente a andamentos bastante mais vivos. Não posso dizer descaradamente que este carro leve de vencido ao Super Sport, sobretudo porque há aqui um pormenor que é quase incontornável. É que o Super Sport custa menos 6.000 euros do que o Clio RS. E infelizmente não tenho neste momento a sensação de poder dizer que este Clio, apesar de ser um pouco mais carro e um pouco mais completo, não vale mais 6.000 euros. O que é que eu levava para casa? Podia ser um Abarth Super Sport sem as riscas e com os bancos deste Clio. Era o que eu levava para casa.